Buenas noites! Muito boa noite, boa noite. Domingão, às 9 da noite. Graças a Deus nós estamos juntos aqui, né? Quem for entrando vai me dando um oi, vai me dando um hello. Vamos que vamos? Já aproveitem, vocês que já estão entrando aqui, já vai convidando o pessoal, as amigos, todo mundo que você acha que merece estar conosco nessa live hoje. Aliás, precisamos nos preparar porque hoje vai ser uma live daquelas, né? Afinal de contas, a gente vai entender um pouco, né? Eu espero trazer um pouco de clareza a respeito desse tema que diariamente eu recebo. Demanda, né? Muitas pessoas mandam mensagem para mim me pedindo ajuda, especialmente nessa área, que é a área da traição, né? Do adultério. As pessoas me perguntam muito, Nath, como é que eu faço? O que é que eu faço? Mas eu costumo dizer que nós não conseguiremos arrancar um pé de manga arrancando as folhas e os frutos dela, né? A gente vai conseguir arrancar um pé de manga quando a gente descobrir a raiz dela, né? Quando a gente descobrir a raiz dela, a gente vai conseguir arrancar. E óbvio e evidente que arrancando a raiz dessa árvore, essa árvore não vai ter mais como dar fruto. Então, eu costumo dizer que tudo começa das raízes, né? E nesses dias, eu estava fazendo o meu tempo com Deus e na verdade, essa revelação que eu quero compartilhar com vocês foi uma revelação que eu fui dormir, na verdade, respondendo a algumas pessoas que estavam me demandando, perguntando, Nath, me ajuda. Eu recebo essa demanda diariamente, né? E eu, de fato, perguntei muito para Deus por que nós estávamos vivendo de uma forma tão escrachada e de uma forma tão louca, né, nesse tempo, porque a demanda agora não é mais homem traindo mulher com outra mulher, na verdade, homem traindo com outro homem traindo com criança. A gente está vendo cada absurdo, cada coisa bizarra nesse tempo. E eu fui perguntar para Deus, né? Deus, o que é que está acontecendo, né? Onde é que a gente está errando? Onde é que as coisas estão se perdendo? E eu acordei com uma resposta muito clara. É interessante, né? Por isso que eu falo para vocês que é tão importante a gente ler a Bíblia, porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não tem a compreensão daquela passagem que a gente lê, mas de repente o Espírito Santo ele faz uma explosão dentro de você e traz uma revelação tão profunda que ele te muda, né? Ele muda o modo de você pensar, o modo de você agir, caminhar. E eu acredito que nós vamos ter algumas respostas essa noite a respeito de traição. Por que os homens traem, né? Onde é que está essa raiz, né? Onde é que está tudo isso? Eu convido vocês a não criarem nesse momento, eu queria que vocês não criassem bloqueios e achismos e pensamentos e ideias. Recebe o que a gente vai conversar hoje, né? E vai orar, vai meditar para que você de fato tenha uma revelação ou não, né? É aquela história. Eu acho interessante porque é tão engraçado. Sexta-feira agora a gente estava no momento de oração, fizemos uma pequena vigília aqui em casa e foi incrível como o Espírito Santo me revelou coisas tão profundas que eu vivi há 10 anos atrás, né? Depois de 10 anos, depois de uma década, Deus me deu respostas que eu perguntei quando eu estava separada, numa vigília. Então a gente precisa compreender que como um bom pai, ele está nos dando as respostas de acordo com a nossa maturidade, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa compreensão. Então pode ser que o que você vai escutar hoje à noite aqui não faça sentido para você ou você não compreenda, mas vai chegar um momento que você vai compreender. Eu acredito verdadeiramente porque o que vem, né, como resposta, como direcionamento, não é o que vem da Nathalie, mas é o que vem da palavra. Então a palavra ela é viva e eficaz e ela muda, ela transforma, ela faz a coisa acontecer, né? Então meu convite para vocês é esse, que vocês venham realmente assim abertas,
né? Eu sei que nós mulheres temos o senso de juízo próprio muito mais exacerbado do que o homem, né? A gente tem, eu acho que é porque nós somos emocionais, eu acho que é por causa dos nossos hormônios, eu acho, né? Mas é impressionante como a gente tem uma condição de justiça, né? Justiça própria, juízo próprio muito mais acirrado. Eu vejo isso, por exemplo, quando eu coloquei o convite para vocês dessa live, foi incrível a resposta de muitas mulheres que entraram, né? Ah, o homem trai por falta de caráter, porque ele é mau caráter, porque ele não presta, né? É impressionante como a gente tem essa resposta na ponta da língua, a gente tem um juízo muito duro, né? Nós somos muito duras nesse sentido. E eu queria convidar vocês a sair um pouco desse lugar, porque a balança que mede uma traição é a mesma balança que mede o pecado que você comete todo dia. E óbvio, é evidente que eu não estou querendo trazer isso como você está querendo passar a mão na cabeça, você está querendo aliviar. Não, não é isso. Na verdade, quero falar mais uma vez, eu não estou aqui para trazer peso de julgamento a despeito do que você viveu ou do que a pessoa cometeu. Na verdade, tudo que eu trago aqui é para que vocês vivam um processo de libertação da dor, que vocês sejam livres, porque toda vida que a gente está nessa condição de juízo próprio, dessa justiça, a gente carrega um fardo que a gente não suporta. Essa é a verdade. E esse fardo que a gente não suporta é que está fazendo você adoecer, é que está fazendo você parar de viver, é que está fazendo você entrar em depressão, é que está fazendo você chorar sem parar e que você não está vendo mais o colorido da vida. Então, tira um pouco essa sua condição de julgar porque ele não presta, porque ele é mau caráter, tarará, tarará. E vamos tentar entender, a partir dessa live de hoje, aonde tudo isso pode estar começando, né? E obviamente que compreendendo a partir dessa ótica, eu acredito que você vai sair da condição terra e vai para a condição céu. E eu sempre falo que quando a gente está no céu, olhando a partir do céu, a gente tem uma visão muito mais leve e uma visão muito mais de misericórdia, de compaixão. Não importa quem possa errar, se é seu cônjuge, se foi seu pai, se foi sua mãe, seja lá quem for. Mas também isso é um treino para você sair dessa condição de ser juíza, né? De ser juiz de causas, juiz do outro, né? E a gente não tem... nós não somos santos para julgar ninguém, né? Essa é a verdade. A gente está buscando essa santidade diária, mas ainda não somos. Então, meu convite para vocês é esse. Me fala aqui uma coisa, vocês mandaram o direct aqui para as amigas de vocês? Eu tô achando que não, porque nós estamos só com 230 pessoas ao vivo. Normalmente a gente tem aqui 500, 600. Vamos mandar? Posso te dar 2 minutos para você mandar para a tua lista toda? Para você convidar o máximo de pessoas possíveis? Obviamente que as pessoas que vão participar com a gente, elas não necessariamente precisam ter vivido um processo de traição. Elas podem aprender, inclusive mulheres solteiras, a como combater, né? A como neutralizar um possível ataque desse. Então, eu vou pegar ali minha Bíblia, vou te dar 2 minutos para você mandar aí para pelo menos 10 amigas suas para estar aqui com a gente nessa live. Vambora? Manda aí. Peraí que eu tô voltando. Para quem me perguntava onde estava a minha barriga, está aqui, gente. Eis o João. Muitas pessoas mandam mensagem para mim dizendo: Nath, você não posta fotos suas de barriga. Tá aí, gente. Vocês viram ao vivo. Eu estou muito bem equipada. Estou aqui com minhas bíblias para a gente começar. Pode ser mesmo. Pode ser que hoje não tenha muita gente por causa do culto, mas normalmente esse horário não tem culto. Normalmente os últimos cultos são às 7 da noite, né? Normalmente esse horário já tá mais tranquilo. Mas tudo bem. Vai estar conosco quem de fato quem Deus quiser falar, né? E obviamente que essa live vai ficar aqui salva. Depois, se você não puder assistir até o final, ou se você depois lembrar de alguém que você queira compartilhar, você compartilha essa live pra gente tentar compreender.
Então a pergunta que não quer calar, né, gente? Por que homem trai? Eu sei que nós estamos num século onde a modernidade está muito grande, mas você concorda que é impressionante como essa é um pecado muito mais cometido pelos homens? E que eles parecem não conseguir se livrar disso? Eles até se arrependem, eles pedem perdão, eles pedem uma segunda chance, eles dizem que vão mudar. Mas a sensação que a gente tem é que eles são, assim, acorrentados por esse pecado, né? É como se eles não conseguissem, de hipótese nenhuma, se livrar desse vício, né? E a gente percebe que eles até tentam, né? Eu vejo que muitas mulheres mandam mensagem dizendo assim: nossa, Nath, eu perdoei meu marido, ele pediu uma outra chance, disse que ia mudar, disse que não ia cometer mais esse erro, mas não durou 3 meses, não durou 4 meses, lá estava meu marido de novo, pecando, me traindo, pegando outra mulher, pegando garoto de programa, ou na internet, e todo aquele ciclo se repetindo de novo. E um dia eu acordei e Deus me deu o livro de Marcos, capítulo 3. Eu quero ler ele para vocês. Vamos lá. Gente, se vocês quiserem ir anotando, se vocês quiserem pegar um papel, a Bíblia de vocês, é interessante, né? Eu gosto sempre de anotar porque eu não sei vocês, mas eu costumo meditar depois, eu costumo ficar degustando, né? Aquela situação. Vamos lá. Em Marcos 3, acontece uma situação muito interessante. Nós vamos ler a partir do verso 27, nós vamos ler até o 30, tá? E diz assim: de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. É culpado de culpado eterno. Jesus falou isso para o que estavam dizendo que ele estava expulsando o espírito imundo. Na ocasião onde Deus está falando disso, dessa situação, em outra versão fala assim: por acaso alguém pode entrar na casa do valente sem que antes amarre ele para roubar tudo que ele tem? Não. Quando a gente vai lá para o livro de Lucas, capítulo 11, deixa eu abrir aqui, que Lucas também vai falar sobre essa mesma situação. Lucas 11 diz assim, no verso 21 diz assim: quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os seus despojos. 2 capítulos, vamos lá. Marcos 3, do 27 ao 30, e nós estamos lendo aqui Lucas 11, do 21 ao 23. O que a Bíblia está falando aqui, gente? A Bíblia está falando aqui pra gente do seguinte: antes dessa situação acontecer, o que é que Jesus está fazendo? Jesus está expulsando um demônio de um homem que estava passando, certo? Quando ele expulsa o demônio, o que é que o povo começa a falar dele? Não, ele não está expulsando esse demônio por causa de Deus, ele está expulsando porque ele é o Satanás maior, ele é o Beelzebul. E esse Satanás maior expulsa os menores. Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, olha para ele e diz assim: vem cá, me explica uma coisa, casa dividida prospera? Não, não prospera. Reino dividido prospera? Não, não prospera. Então, como é que eu posso ser o demônio Beelzebul e vou expulsar os demônios menores? Esse reino já não deveria existir mais, ele não subsistirá. Por quê? Casa dividida não vai prosperar. Não é assim? Ok. Então, em duas situações, em 2 evangelhos, Jesus está falando de uma situação
que para mim foi a resposta para esse tempo. Quando a gente vai lá em João 10:10, João 10:10, o Evangelho de João, deixa eu abrir aqui. João 10:10 diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, Jesus falando, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos construir? Vamos lá? Lá no livro de Ezequiel, a palavra de Deus diz que Satanás, quando ele veio para a terra, ele era um anjo de luz. Mas quando ele viu a construção do homem, o desenvolvimento do homem, ele ouviu uma frase que, dentro do meu entendimento, acabou com a vida dele. Porque quando Deus fez o homem, ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ora, imagina um anjo de luz que adorava o dia todo a Deus, que viu Deus construir todo mundo, ver tudo isso, não teve poder, não teve autoridade e nem foi a imagem e semelhança de Deus. Por conta disso, ele disse: peraí que eu vou construir um reino maior. E ele foi querer construir um reino maior. Quando a iniquidade entrou no coração de Lúcifer e da terça parte dos anjos que ele contaminou no céu, Deus disse assim: eu vou te lançar na terra, mas não mais como um anjo de luz. Você vai ser um anjo das trevas. Quando ele caiu sobre a terra, a função principal de Satanás, qual foi? De destruir a imagem e a semelhança de Deus. Que imagem e semelhança de Deus, gente? O homem, né? Obviamente que, por consequência, a mulher. O homem e a mulher é a imagem e semelhança de Deus. Então, o trabalhar de Satanás 24 horas por dia é destruir a imagem e a semelhança de Deus. Gente, quando Deus fez o homem, ele disse assim: o homem é a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus tirou um pedaço do homem para constituir a mulher, aonde está a imagem e semelhança integral de Deus? Homem e mulher juntos. Não é assim, gente? Quando o homem e a mulher estão juntos, eles são a imagem e semelhança de Deus. O homem sozinho não é a imagem e semelhança de Deus, a mulher sozinha não é a imagem e semelhança de Deus. Quando eles estão juntos, eles são a imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem a imagem e semelhança de Deus. Quando Satanás foi lançado sobre a terra, o que é que ele decidiu fazer, gente? Ele decidiu roubar, matar e destruir. Não foi isso? Roubar, matar e destruir uma casa? Uma lâmpada? Um quarto? Não, gente. Ele decidiu roubar, matar e destruir tudo que reflete a imagem e semelhança de Deus. Então, o que é que ele decidiu fazer? Quando a gente lê em Marcos e quando a gente lê em Lucas, diz que existe um valente numa casa. E esse valente, ele protege, ele promove, ele guarda a casa e tudo que há dentro dela. Não é assim? Aí, ele diz aqui que o ladrão quer entrar e quer roubar a casa. E o que é que ele faz para poder entrar e roubar uma casa, gente? A primeira coisa que ele faz, o que é? Amarrar o valente. Vocês estão construindo a estrada aí comigo? Então, gente, o que é que Deus tem me falado? Deus tem me falado que o alvo maior de uma família, de Satanás, é o homem. Por quê, gente? Porque quando ele amarra o homem, quando ele prende o homem, gente, o amarrar o homem é amarrar no pecado, é amarrar na incredulidade, é amarrar na sua independência. Quando Satanás faz isso, o que é que a própria Bíblia disse? Que, olha aqui, vamos ler aqui de novo. Em Lucas 11, o que é que ele diz aqui? Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Os bens de um homem forte, gente, não é cadeira, mesa, não, é a sua mulher e os seus filhos. Quando um homem forte
bem armado. Gente, qual é a armadura que Deus nos dá? Vamos lá em Efésios 6. Bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que ele confiava e divide os seus despojos. Gente, despojo é o que você ganha em guerras. Qual é o nosso maior despojo que a gente tem hoje em dia, gente? São os nossos filhos, é a nossa família. Então, o que é que Deus tem me falado? Que hoje o ataque maior de Satanás tem sido amarrar os homens. Gente, e hoje a arma principal que Satanás está usando para derrubar os valentes das famílias, ou seja, os homens da família, o que é que tem sido, gente? Sexo, porém ilícito. O que é que ele tem feito? Qual é a armadilha que ele tem feito? Ele tem cada vez mais exposto, colocado de forma mais escancarada a nudez de outras mulheres, a pornografia, o acesso fácil, né, a garotas de programa, a tudo isso. Gente, e eu vou dizer uma coisa pra vocês, e a internet tem sido o meio mais preparado, o terreno é a arma mais preparada que Satanás tem feito. Você pode ter certeza, gente, que o Facebook trouxe muito mais divórcio do que antes dele existir. Você pode ter certeza disso. O Instagram pode ter certeza disso, que trouxe muito mais divórcio do que construção de casamentos. Poucas pessoas se levantam aqui no Instagram, gente, para levantar a bandeira da família. Agora, se você colocar uma hashtag aqui, sexo, prostituição, pornografia, você vai ver o tanto de páginas que estão aqui trabalhando arduamente para que isso aconteça. Arduamente. Gente, eu sei disso porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tô no YouTube fazendo uma live falando sobre restauração de casamento. De repente começam a entrar hackers entrando no YouTube e colocando mensagens pornográficas no YouTube. No Facebook nem se fala. Às vezes eu tô aqui e começa a chamar a gente, começa a mostrar foto. Meu marido vive dizendo pra mim, olha aqui, Nathalie. Garotas de programa querendo seguir, mandando mensagem pra ele. Então vocês estão entendendo que hoje a astúcia de Satanás é pra derrubar o homem. Porque quando ele derruba o homem, ele derruba uma família. Gente, se vocês fizerem, é só dar um Google. Se vocês forem no Google e vocês forem ver a quantidade de pessoas que está no presídio hoje, que não tiveram a figura do pai, que não tiveram a figura de um homem para colocar limite, que não tiveram a figura da masculinidade para alinhar, vocês não têm ideia. E de fato, essa condição desse roubo que Satanás está fazendo dentro dos lares, o que é que ele tem feito, gente? Ele tem fragilizado a mulher. Sabe por quê? Porque a mulher acabou tendo que assumir o papel do homem e da mulher. Quando ela assume o papel do homem, o que é que ela tem que fazer mais, gente? Ela tem que trabalhar mais. Ela tem que dar um jeito de ganhar mais dinheiro, porque ela tá fazendo agora os dois papéis. E quando ela tá fazendo o papel do homem, ela tá sendo roubada no papel da mulher. E aí o que é que acontece, gente? Aí o que acontece é que Satanás rouba os nossos filhos também. Porque se nós não temos tempo com os nossos filhos, de ministrar, de educar, de pontuar, de falar, vai ter alguém que vai fazer. A internet, televisão, os amigos, os inimigos. Não é assim? Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Eu não tô querendo espiritualizar demais, mas eu tô querendo trazer pra vocês uma percepção do que acontece no mundo espiritual, para que vocês saibam em que momento vocês vão se posicionar como mulheres, em que momento vocês vão se posicionar como intercessoras. Entende? Porque a nossa maior função dentro da nossa casa é interceder para que Deus livre os nossos maridos de serem roubados, de serem presos. Vocês já perceberam que o homem, quando ele está em adultério, a primeira coisa que ele fala para a mulher, que ele construiu tudo, que ele tem filho, que ele fez tudo. A primeira coisa que ele diz para a mulher, o que é? Eu não te amo mais. Eu não tenho mais amor por você. Só que ele diz isso
Mas com pouco tempo depois que ele tá fora de casa, ele começa a entrar em crise. Aí ele começa a dizer que quer vir para casa, mas não consegue ficar em casa. Aí ele quer ter a família dele de volta, mas não consegue abandonar o pecado. Gente, escravidão. Ele está literalmente amarrado, enlaçado pelo pecado. E eu quero mais uma vez enfatizar para vocês. O foco principal de Satanás para destruir as famílias tem sido os homens. Não tem sido as mulheres. Tanto que ele já viu que nós mulheres não desistimos fácil. Que a gente segura a onda, que a gente fica com nossos filhos, que a gente dá um jeito de sustentar tudo, de fazer tudo. O homem não, o que é que ele faz? Cai fora. Ele não se preocupa com o filho. Na sua grande maioria, né, gente? Eu não tô querendo generalizar, não. Mas dentro de uma grande maioria que a gente tem percebido, o que é que tem acontecido? Quando os homens arranjam amante e se apaixonam dentro dessa condição carnal, né, de sexo, eles esquecem até que tem filho. Nem ligam, não vão ver. Uma alienação parental absurda. Absurda. Mas a mulher não. A mulher fica ali firme. Só que ela fica firme, mas é muito puxado. Essa semana eu recebi um vídeo de uma mãe que estava... Não sei se vocês chegaram a ver, deu uma viralizada esse vídeo. Uma mãe que estava no avião com uma filha de 12 anos de idade e dentro do avião eles disseram que precisava desligar o celular. E a mãe pegou o celular da filha de 12 anos e guardou na bolsa. O avião não conseguiu decolar. Eles tiveram que chamar o segurança. Porque a menina só faltou quebrar o avião. Ela gritava no avião e a mãe só chorava. Quando eu olhei para aquela situação, o que veio na minha mente? Essa mãe é só. Essa mãe, ela não está conseguindo colocar o limite, porque chega uma determinada idade da criança, né, do adolescente, que ele precisa da autoridade do homem para colocar limites, para dizer assim, ó, aqui você vai peitar uma parede. A mulher ela pode ter toda boa intenção, mas ela tem um limite do freio, da limitação. Gente, isso é fisiológico, a própria psicologia explica isso 1 milhão de vezes. Então, existe uma necessidade do pai e da mãe para a condução de um filho bem estruturado emocionalmente. E eu tô querendo dizer uma coisa aqui para vocês, eu não tô querendo dizer que você que pode estar hoje criando seus filhos, eles também não podem ter, podem. Mas você vai pagar um preço muito mais alto, você vai pagar um preço de vida para conseguir fazer isso acontecer. E vai ser muito mais difícil. Gente, eu sei disso porque eu tenho dentro de casa um menino de 10 anos de idade, que de vez em quando ele olha para mim e ele quer me confrontar. E ainda pior, porque ele ainda quer me confrontar usando a palavra de Deus, porque quando eu vou brigar com ele com alguma coisa, ele diz, não, mãe, mas eu erro porque eu tenho dentro de mim um DNA de Adão, Adão não pecou, não sei o que. Ele argumenta. E de vez em quando eu tenho que olhar pro Beto. E olhe, gente, que eu sou linha dura. E olhe que eu sou aquela mãe que não alivia, que regra na minha casa não se quebra, que tudo comigo é preto, preto, branco no branco. Eu sou daquelas bem linha dura mesmo. E de vez em quando eu tenho que dizer pro Beto, Beto, chega junto. Porque tá passando dos limites, tá faltando respeito. Porque é menino. E menino precisa, espada contra espada, ele precisa ter uma autoridade maior que grita, né? É aí onde eu fiz o meu diagnóstico, né? Eu digo assim, gente, agora a gente consegue compreender por que homem tem um timbre de voz mais alto, tem uma musculatura mais fortalecida, por que ele é mais robusto, ele é mais agressivo, por quê? Porque é ele quem coloca o limite. Pelo menos deveria ser, né? E aí o que acontece com a gente? E aí, por que eu tô trazendo, na verdade, esse contexto para vocês? Por que eu tô dizendo para vocês que isso tem sido a raiz? Porque é muito difícil, gente. Eu falo isso com autoridade, falo isso com propriedade. Quando a gente vive um processo de uma traição, a nossa humanidade, ela grita. Ela quer juízo próprio. A gente pensa em trair de volta. A gente pensa em dar um pé na bunda e mandar para aquele canto. A gente pensa em arrumar as coisas do cara e botar ele para fora de casa. A gente quer ligar pra amante, esculhambar a amante, chamar ela de tudo quanto é nome que existe na face da terra. A gente quer que essa amante se lasque mesmo, que ela morra de um câncer. Gente, eu passei por tudo isso. A minha mente pensava tudo isso, né? Mas por que eu quero trazer uma condição espiritual e uma raiz espiritual
para que vocês compreendam que dentro dessa condição humana nós não conseguimos eficácia nenhuma. Nós não temos eficiência quando nós somos traídas, quando nós agimos dessa forma. Até porque eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. 90% das mulheres que sofrem isso, elas não querem divorciar. Pelo menos as que me seguem e pedem minha ajuda, não querem. Quando elas me pedem um conselho, eu pergunto para elas, você quer separar? Não, eu não quero. Então vamos entender. Se você não quer separar, você precisa submeter a sua humanidade ao seu espírito. E no seu espírito você precisa compreender o que lá em Efésios 6,12 fala, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, o que é que Deus está falando pra gente? Que tem determinados momentos na vida que não adianta a gente querer guerrear na justiça, fazer confusão, brigar, gritar, esculhambar, botar pra fora. Sabe por quê, gente? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não conheço, pode existir. Pode até ter gente aqui que está assistindo a gente que pode existir. Eu não conheço uma mulher que tenha se separado por causa de traição e que pouco tempo depois não tenha se arrependido. Eu não conheço, tá? Pode ser que tenha gente aqui que tenha dito assim, não, Nath, eu separei, tô muito bem, não sinto falta, não me arrependo, tô feliz na minha vida. Eu não conheço, tá, gente? Todas as mulheres que me relatam que separaram por causa de traição, com o passar do tempo, com a maturidade que elas tiveram, elas disseram, eu teria perdoado, teria ajudado meu marido, até porque, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, gente. Se o seu marido está nessa condição, está tendo caso com uma mulher, de estar lhe traindo, de estar em adultério, deixa eu te falar, ele está sendo escravo de Satanás. E sendo escravo de Satanás, você imagina o terror que esse homem vive. Terror, gente. Gente, não tem vida pior do que uma vida baseada em mentira. Ele pode dizer pra você com todas as letras que ele tá feliz, que ele tá curtindo. Não tá. Não tá, gente, porque Satanás, ele não dá alegria. Satanás, ele não dá prazer eterno. Satanás, ele dá com uma mão e tira com duas. Então, quando ele deita à noite, a mente dele fica martelando. Você não presta pra nada. Você é um incompetente. Sua família vai se perder. Seus filhos vão se perder. Pode ter certeza, gente. Eu digo isso porque eu já conversei com vários homens. Vários. E todos dizem a mesma coisa. Que quando eles deitavam na cama, o que é que eles faziam? Eles ficavam tão atordoados que eles precisavam beber ou se drogar. Para continuar na vida do pecado e do adultério. Olha que louco, gente. É ou não é literalmente uma desgraça que esse homem vive? Desgraça. Por isso que tem um bocado de mulher que diz assim, Nath, eu não entendo. Meu marido tá com amante, mas quer ficar em casa, não quer me deixar, eu já mandei ele sair, ele não sai. Por quê, gente? Porque existe uma guerra dentro dele. O espírito dele dizendo assim, não abandona a tua família. E a alma dele dizendo assim, não, mas vai lá só mais uma vez. Só mais um sexo. Só mais um prazer. Só que o prazer, gente, sexual, dura quantos minutos, gente? Ah, vou fazer uma noitada e vou ter prazer sexual numa noitada. Beleza. Se tu juntar todo o tempo do prazer sexual tu vai ter estourando 20 minutos. Porque não tem corpo fisiológico que aguente mais. Pode tacar Cialis, pode tacar Viagra, você não vai ter tanto tempo de prazer. Não vai. E aí, quando ele faz o paralelo do prazer que ele tá tendo sexual versus o que ele tem na vida dele, ele entra em crise. E entra mesmo, gente. Eu tô dizendo pra vocês, porque eu já fiz inúmeros. Eu não sei nem quantas pessoas eu já perguntei, casais que eu acompanho, casais que eu mentoriei, casais que eu fiz aconselhamento na igreja, casais que eu... Todos os homens que cometiam adultério, todos os homens que tinham essa vida dupla, todos, sem exceção, diziam, Nath, a gente não tinha paz. Rapaz, você não ter paz de deixar seu telefone em um lugar, você não ter paz de dormir, você ter que toda hora inventar uma mentira atrás de outra mentira e com medo de ser pego. Não existe paz nessa condição. Ou seja, eles estão literalmente sendo cavalo de Satanás. Satanás está montado neles e fazendo o que quer deles. E como é que existe felicidade nisso, gente? Não existe. A gente sabe que não existe, porque a gente conhece a palavra e a palavra de Deus nos garante que a verdadeira alegria da gente está em Jesus e em viver a verdade dele. Né? Se a gente não vive a verdade dele, a gente não tem alegria nenhuma. Entende? Então, o que acontece? Muitas vezes na sua vida, ao invés de você entrar nessa condição humana,
né, carnal, de fazer essa confusão toda, você tem que se posicionar como a intercessora da sua casa, né? Blindar a sua casa. Gente, eu vivo isso 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não se iludam. E vocês acham que eu tô aqui toda hora pregando sobre família? Vocês acham que eu não sou um alvo que Satanás quer não destruir? Vocês acham que Satanás não tenta destruir minha família o tempo todo? Tenta! Tenta! Manda tentação pro meu marido, manda mulher perseguir meu marido vai pra reunião, tem mulher que entra lá e diz que quer o telefone dele, quer encontrar com ele. E não é mulherzinha não, gente. É mulher daquelas que vocês dizem assim, rapaz, capa de revista. E qual é o meu papel, gente? É interceder. Para que os olhos do meu marido sejam guardados, para que os ouvidos do meu marido sejam guardados, para que a armadura de Efésios 6 seja encaixada nele. Eu não vou na presença de Deus julgar porque o Beto está pecando. Eu vou na presença de Deus pedir a Deus que livre ele das tentações e dos pecados. Entende? Porque você pode estar dizendo assim, nossa, Nath, mas está muito contraditório. Um dia você fez um live dizendo que não era para orar pelo meu marido. Não é para você orar pelo seu marido, não é para você orar para Deus guardar o seu marido. É diferente. Porque tem muita mulher que está na presença de Deus para pedir juízo sobre o marido. E não é pedir juízo sobre o marido. É pedir misericórdia daquele que está laçado pelo pecado. Laçado pelo pecado. E não se iludam. Pode ter absoluta certeza. Se você não tiver essa vitória em Deus, vou te contar. Palmas para Satanás, né? Mais uma família que ele derrotou. E eu tô trazendo essa live, gente, aqui para vocês, para que vocês não desistam da família de vocês. Não desistam da família de vocês. A família de vocês é o bem mais precioso que vocês têm na face da terra. Eu sei, gente, que é muito difícil na nossa condição humana a gente perdoar. É muito difícil. Eu sei disso, gente. Eu sei disso. Eu vivi isso. Eu não tô falando pra vocês de uma teoria. Eu não tô falando pra vocês de... Mas, gente, só existe perdão quem literalmente compreende quem Jesus é. O 70 vezes 7 que Jesus fala na Bíblia que a gente tem que perdoar só se compreende no espírito, não se compreende na carne. Porque a carne, ela não quer perdoar, ela quer matar. A tua carne quer matar o teu marido. A tua carne quer se vingar dele. A tua carne quer trair ele também. E olhe que não se iluda. As tentações que estão vindo para o seu marido, de laçar ele, também vão vir para você. Sabe qual é o tipo de tentação que eu vejo que Satanás faz muito com as mulheres? E fez comigo? Às vezes, quando a gente começa a orar, não, Nath, eu entendi, eu vou começar a orar. Para Deus livrar meu marido, para esse demônio soltar ele, né? Porque ele tá... A Bíblia falou aqui, né? Que o valente foi preso. Só que quando você começa a orar, ele piora. Ele piora. Aí é que ele quer sair de casa, aí é que ele arranjou outra mulher, aí é que ele diz que não lhe ama mais, aí é que ele diz que não tem tesão em você, aí é que ele diz que você não presta, aí é que ele lhe esculhamba, aí é que ele abandona os filhos. O que é que Satanás está fazendo com você agora? Você está frágil, porque foi traída, você está sem força para orar, e você ainda leva umas cacetadas dessa na cabeça, e o que é que você faz? Desiste. E aí quando você desiste, o que é que acontece? Mais um lar foi roubado, mais vidas foram mortas e mais uma família foi destruída. Esse é o papel principal de Satanás aqui na Terra. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você começar a compreender que o seu casamento nasceu no coração de Deus e que ainda que o inimigo tenha todas as astúcias que ele pode ter, todas as estratégias que ele pode ter, a Bíblia disse para mim e para você que todo o poder e toda a autoridade foi dado à Igreja de Cristo. Todo o poder e toda a autoridade foi dada ao nome dele e que nele nós podemos todas as coisas. Algumas pessoas me perguntam assim, sabe? Nath, mas será que Deus quer mesmo a restauração do meu casamento? Recebo muito essa pergunta. Como não? Como que Deus não quer a restauração do seu casamento? Gente, você orar
para Deus libertar o seu marido dessa escravidão é o desejo do coração de Deus. Pode demandar tempo? Pode. Porque Deus, inclusive, aproveita os processos para fazer você também se fortalecer. Pode ter certeza, gente, que se eu não tivesse vivido os meus processos, se eu não tivesse vivido as minhas dores, se eu não tivesse vivido as minhas feridas, eu jamais estaria sendo uma voz aqui na internet para dizer para você que eu acredito em restauração de casamento e que eu acredito em milagres. Entende? Eu jamais seria uma voz que você iria me ouvir se você não soubesse que eu também tinha passado por isso e que Deus me ajudou a viver esse novo tempo. Você está entendendo? Então, assim, entenda que dentro do processo, Deus pode sim libertar o seu marido desse demônio que prendeu, pode sim libertar esse valente, e dentro desse processo ele pode levantar em você um caráter de uma mulher intercessora, não de fora de casa, mas de dentro de casa. Uma mulher que tem uma fé fortalecida. Uma mulher como a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, que geraram em Timóteo uma fé genuína. Quando Paulo recebe Timóteo, ele chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, parabéns pela mãe e pela avó que você teve. Porque a fé foi incutida em você, não através de mim, mas através da sua mãe e da sua avó. Né? Hoje, eu passei a tarde conversando com meus filhos. Quando eles mudaram o comportamento deles, eu usei a palavra de Deus para ministrar. Às vezes eles nem entendem, às vezes eles dizem assim: não, mãe, mas não é assim não. É assim. Porque nós somos privilegiadas de conhecer a verdade e trazer essa verdade para a nossa casa. E Deus pode sim te levar para um próximo nível. Gente, Jó, a Bíblia fala que não houve na terra um homem mais fiel do que Jó. Que era um homem, era um servo fiel ao Senhor. Que não havia nele pecado que levasse ele a padecer como ele padeceu. Mas olha que interessante a declaração de Jó, né? Quando Jó termina toda a sua jornada, depois de perder seus filhos, depois de perder tudo que ele tinha, Jó diz assim: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então compreenda que eu creio que tudo que você pode estar passando agora nessa condição de traição pode ser um plano perfeito para Deus se revelar de uma forma tão pura, tão genuína para você, para o seu marido e para os seus filhos, que em nenhuma outra oportunidade ele teria. Óbvio que nós não vamos dizer, de hipótese nenhuma, que Deus desejou isso para você. Deus é bom, Deus é amor. Ele não deseja mal para filho nenhum. Mas ele sempre aproveita as oportunidades para se revelar como um pai que ama. Então, deixa eu te falar, o alvo tem sido o teu marido. Mas você pode ser essa barreira que vai quebrar todas as astúcias e estratégias que Satanás tem para derrubar ele. Ou você ser a pessoa que vai ajudar a ele ser resgatado. Óbvio que eu quero dizer para vocês também que eu entendo que você pode estar dentro de uma condição que você pode estar cansada de tudo isso. Eu sei disso, gente. Mas a palavra de Deus diz que ele é a nossa força. É o nosso refúgio no dia da angústia. Entende? Então, assim, para todo lado que a gente vira, gente, Deus tem uma palavra pra gente. Agora, será que a sua guerra não tem sido 100% humana? E Deus está querendo que você olhe por uma outra ótica? Né? Eu não entro com meu marido, gente, em hipótese nenhuma, eu entro com meu marido combatendo, brigando, reclamando. Não faço isso. É impressionante como Deus ele me dá as estratégias. Às vezes eu tô aqui, Deus manda eu orar especificamente por algo relacionado ao meu marido, porque Deus já entendeu que eu sou a guardiã da minha casa, a intercessora da minha casa. Mas que o valente que protege e promove o meu lar é o meu marido. Então, eu como guardiã, oro para que o valente esteja firme, para que os nossos filhos e eu estejamos protegidos. Vocês entendem como é diferente? Vocês estão compreendendo? Aí, lá no livro de Apocalipse, eu queria ler com vocês, Apocalipse 12, do 7 ao 10, diz assim: E houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Preste atenção. Em Gênesis, esse dragão era uma serpente.
O bicho está tão grande, ele cresceu tanto que de serpente ele virou dragão. Ou seja, a astúcia dele está maior para prender os nossos valentes. Mas a Bíblia diz, no verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Olha o que Satanás veio na terra? Enganar. Outra astúcia dele, enganar. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte. Olha que coisa forte. Nath, o que é que significa essa passagem? Sabe o que tu está dizendo para mim e para você? Que ainda que Satanás esteja na terra com a terça parte dos anjos tentando enganar, roubar, prender os nossos valentes, prender os nossos maridos, amarrar eles no pecado, deixar eles realmente sem força e derrubar a nossa casa, Deus está dizendo aqui pra gente. Isso é uma promessa de Deus. Mas nós que cremos em Cristo, nós venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Agora, preste atenção. No final ele diz assim: e não amaram a sua vida até a morte. Esse verso final chama muito minha atenção. Sabe por quê? Sabe o que é que pode quebrar? Sabe qual a arma mais poderosa que você tem agora para usar contra essa astúcia de Satanás? Chama-se humildade. Deixa eu te falar uma coisa. Leviatã é o pai do orgulho. O orgulho tem sido a maior arma que Satanás tem usado para destruir as famílias, principalmente nas mulheres. Quando elas estão sendo traídas, o que é que fere nelas? O orgulho, o ego. Só existe um antídoto por orgulho. O que é, gente? Humildade. Se você tiver humildade e se colocar nessa condição, quando Deus diz assim, e não amar a própria vida, né? Ou seja, rapaz, eu vou abrir mão de todo o meu juízo, de todo o meu orgulho, eu vou me humilhar diante de Deus, vou perdoar e vou quebrar todas as astúcias do inimigo. Eu te garanto que o teu milagre vai acontecer, ó, assim. O problema é que nós temos muitas razões para sustentar o nosso orgulho. Mas eu acredito que a razão maior para não sustentarmos nosso orgulho é obedecer à palavra de Deus e sermos verdadeiras discípulas de Cristo. Cristo se humilhou, desceu do céu, se tornou homem, nasceu de uma mulher, aprendeu a obedecer o Pai, não abriu mão de absolutamente nada que o Pai tinha pedido para ele, ainda que o fizesse sofrer, ainda que o fizesse suar sangue, ele não foi infiel, ele foi fiel até o fim. Ele abriu mão da sua própria vida para resgatar em nós a nossa vida. Agora, enquanto você estiver nessa condição de juízo, de orgulho, de vingança, deixa eu te falar, você não vai conseguir. A Bíblia nos garante que toda vida que nós nos humilhamos diante da presença de Deus, sabendo que nós temos todas as justificativas para sermos duras, mas nós somos misericordiosas, a palavra de Deus diz que nós seremos exaltadas. Todos os dias eu me percebo dentro da minha casa sendo exaltada, não por outra pessoa, mas por quem um dia mais me feriu, que foi meu marido. Eu olho para os meus filhos e meus filhos dizem: mãe, eu tenho tanto orgulho de ter você como minha mãe. Vocês estão entendendo? Porque exaltação não é fora de casa.
Exaltação não é vocês me dando elogios aqui na internet ou dizendo que alguma palavra, alguma coisa que eu fiz ajudou vocês a restaurar o casamento. Não. Exaltação é quando você recebe dentro de casa. Essa é a verdadeira exaltação. Essa é a verdadeira resposta que nós merecemos quando nós estamos em obediência à palavra de Deus. Então, meu convite para você é: seja mais humilde, se submeta ao que a palavra de Deus fala. Não porque seu marido mudou, não porque ele merece, não porque ele se arrependeu, não. Não é nada disso. É porque com a humildade você vai quebrar todo jugo e toda prisão que o seu cônjuge pode estar vivendo e que a sua casa também está submetida, porque quando o valente é preso, toda a casa está em grandes apuros. Vocês entenderam? Faz sentido para vocês? Vocês captaram aonde está a raiz das traições? Vocês entenderam que nesse tempo o maior trabalho que Satanás tem feito é de destruir os nossos casamentos através dos olhos dos nossos maridos? E assim tem trazido raízes profundas de pecado? Pois é. Não se combate o pecado com outro pecado. Se combate o pecado com a palavra e com o sangue de Jesus. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é domingo. Amanhã a gente começa uma grande jornada. Tenho orado muito por isso. Tenho pedido muito a Deus que os corações estejam preparados para receber a verdade. Às vezes a verdade ela pode ir contra tudo que a gente aprendeu. De cultura social, familiar, mas é porque a palavra de Deus ela é fidedigna. E durante muito tempo ela foi perdida. Já existem muitas gerações que nunca ouviram falar na palavra de Deus. E a gente precisa fazer esse resgate. O resgate é a palavra, porque na palavra está o plano original. E o plano original é o que Deus assinou para mim e para você aqui na Terra. Então deixa eu te pedir uma coisa. Nos acompanha nessa semana. Eu criei uns grupos no WhatsApp, gente, e esses grupos do WhatsApp, eles serão para você depois receber todas as lives, porque elas vão ser ao vivo aqui no Instagram, e depois a gente vai transcrever em PDF, porque algumas pessoas preferem também ter esse material em relação a resumo, e depois a gente vai poder passar essa palavra para vocês, tá? Algumas alunas minhas até nem conseguiram entrar no grupo, a gente já criou mais alguns grupos, mas as minhas alunas não se preocupem, porque todas vocês vão ter acesso a esse material 100%. E eu queria muito que vocês não tomassem nenhuma decisão até sábado. Porque de segunda a sexta, eu acredito que nós vamos receber mais armas, nós vamos receber mais sementes, nós vamos receber mais equipagem para nós conseguirmos, com Jesus, reverter toda a situação que a gente pode estar vivendo em casa, contrário ao que a palavra dele fala. A gente leu aqui em João 10:10 que Deus, ele tem uma vida e uma vida em abundância. E é isso que ele quer para mim e para você. Nós precisamos sair da condição de sermos roubadas, de sermos mortas e de sermos destruídas. Nós precisamos entrar na condição de termos uma vida e vida em abundância. E Jesus já conquistou isso para mim e para você. Então, deixa eu te falar, não toma nenhuma decisão, não fala nada, não vai em juiz, não vai em cartório, não arruma as malas do teu marido, não faz nada. Fica firme. Essa semana pode ser uma semana especial na sua vida que vai fazer você viver um 180. Não um 360 não, porque o 360 você volta para o mesmo lugar. Mas você pode viver um 180. Amanhã quem vai estar conosco vai ser o pastor Juscelio e a Lulu, que para mim é uma grande autoridade, onde a gente vai estar falando sobre inversão de papéis, o que muitas vezes, muitos casamentos são destruídos por causa dessa inversão. Nós vamos falar sobre perdão, muitas pessoas me pedem muito, Nath, eu quero muito saber perdoar meu marido, eu não consigo. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre crise financeira, vamos falar sobre traição também, mais uma vez, só que de forma mais profunda. Ou seja, gente, a gente vai falar sobre os temas que a gente tem percebido que tem sido as estratégias que Satanás tem usado para destruir as famílias. Então, lá na minha bio é onde está a minha página principal, onde está tudo descrito. Lá tem um link onde você pode clicar e lá você pode colocar, acho que é o seu e-mail e seu telefone, porque você vai ser conduzida para esses dois locais, né? Para receber o e-mail e depois receber via grupo do WhatsApp as lives salvas, tá?
E é tudo gratuito, gente, não tem nada, não vou vender curso, não vou fazer nada. É literalmente conteúdo para vocês, para que vocês de fato saiam dessa condição de prisão e vivam literalmente a liberdade que Deus conquistou para mim e para vocês na cruz. Amém? Gente, obrigada pela compreensão, obrigada porque vocês estão aqui comigo. Domingo, quase 10 horas da noite. Ontem eu tive um pouquinho de dor de cabeça, precisei dar uma descansada, mas estou feliz que muita gente está aqui, né? Muita gente veio assistir essa live e eu oro para que, em nome de Jesus, essa palavra ela acesse o coração de vocês, né? Ela não acesse as dúvidas, né? Ela não acesse portas que se fecham, mas ela acesse um coração com um terreno preparado para receber essa boa semente. Amém? Compartilha essa live com quem merece. Compartilha essa live com quem precisa. Compartilha essa live com quem você ama, tá? Eu vou parando por aqui. Deus abençoe vocês. Olha, serão todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, às 10h30 da noite, tá? Eu coloquei um pouquinho mais cedo, porque algumas pessoas me pediram, eu coloquei um pouquinho mais cedo, então vai ser de 10h30 às 11h30 da noite. Todos os dias eu espero vocês na nossa jornada. Antes de separar, me acompanha nessa semana, porque eu acredito que você vai desistir desse divórcio, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês, eu encontro vocês amanhã. Tchau!